A gente tem já um bom programa, mas a gente não falou de psicologia ainda, olha só. E qual que é a nossa formação? Eu não Tinha sei. psicólogo, né, cara? Sim. Veja só. A gente falou de mecanismos psicológicos que estão mobilizados nisso, mas a gente quer falar mais da postura da psicologia diretamente em relação às religiões agora. Exatamente. A psicologia como área do conhecimento, como área da ciência, ela também se interessou desde o começo, como por exemplo o William James, o Wundt, que são considerados aí os pais da psicologia. Eles já se interessavam pelos fenômenos da religiosidade, pelos fenômenos transcendentais e tal. Então, o interesse da psicologia como área de conhecimento pela religião é muito antigo. Talvez esteja aí na raiz do nosso campo, isso. Como foi esse interesse? Existem muitas perspectivas diferentes da psicologia em relação à religião. E à religiosidade, à transcendentalidade, o mundo espiritual. Desde posturas que condenam a religião como algo que seria fatalmente superado uma vez que as pessoas se libertassem. Um exemplo disso é o Freud, que considerava que a religião era como um sinal de imaturidade. E quanto mais maduro fosse uma pessoa, menos religiosa ela seria. A religião seria uma espécie de neurose, né? Uma espécie de expressão dos conflitos inconscientes e infantis, assim, né? Isso, uma expressão imatura, né? Sim. Pouco elaborada. Então, Freud como um dos representantes desse lado. E também há outras pesquisas e perspectivas em psicologia que só dão continuidade a um certo conhecimento religioso do mundo. Isso para dizer que existe então houve essa variedade de aproximações da psicologia e da religião ao longo da história da nossa área de conhecimento. Hoje em dia, a situação é um pouco diferente porque existe um consenso de que a religião é um fenômeno humano, normal, e pode fazer parte da vida das pessoas sem isso implicar psicopatologia nem nada desse tipo. Isso significa que as pessoas podem ser religiosas e saudáveis e as pessoas podem ser ateias e agnósticas e também saudáveis. Também há uma ampliação do que seria essa noção de comportamento religioso, da experiência religiosa, que abarca conteúdos que não necessariamente são metafísicos ou transcendentais. Mas também há autores que ampliam a concepção de fé, comportamento de fé, a fé como sendo um aspecto normal da nossa vida, mas também amplia essa fé para não necessariamente incluir Deus ou incluir uma religião, podendo incluir qualquer coisa na qual a gente acredita. Qualquer postura em relação ao mistério, né? Uma postura humana em relação ao mistério, ao desconhecido, que pode incluir coisas transcendentes, mas também pode incluir fé em relação a mudanças políticas, fé em relação a coisas que são do mundo empírico também. Exatamente. Para falar um pouco sobre a atuação dos profissionais psicólogos, para colocar assim, vale começar dizendo que a psicologia e o Estado laico andam juntos. A psicologia é uma área de atuação que é baseada nos direitos humanos, que é essa declaração universal, laica, que, no entanto, que permite a expressão religiosa, mas que separa o Estado e a esfera pública de um preceito religioso específico, como a gente já disse. Então, a psicologia deve ser sempre laica, nunca se orientar por uma forma específica de religião ou outra, e, ao mesmo tempo, deve respeitar e até promover a diversidade de expressões culturais e religiosas humanas, o que inclui aí as diferentes formas de cultos, de relações com Deus, com o mundo espiritual, com o transcendental. Isso é algo mais importante ainda, porque a sociedade brasileira é uma sociedade marcada por um multiculturalismo, então a gente tem influências de muitas regiões diferentes do planeta e de momentos históricos diferentes. Basta pensar no quanto as diferentes culturas indígenas influenciam a nossa forma de viver o cotidiano e algumas religiões também, como também as religiões de matriz africana fazem parte da vida de muitas pessoas do Brasil, e como houve também ao longo do tempo um sincretismo enorme entre essas religiões e aquelas de origem católica, protestante, greco-romana, por aí vai. Então o Brasil tem essa característica multicultural, extremamente diversa, e que deve ser respeitada e promovida pelos psicólogos que trabalham com isso. O nosso trabalho como psicólogo, ele é organizado a partir de um código de ética que prevê que é proibido
que o psicólogo induza a pessoa com quem que ele atende ou de quem ele está cuidando, com quem ele está trabalhando. É proibido que o psicólogo induza uma posição religiosa. É proibido impor um sistema religioso às pessoas que a gente atende. Na hora que a gente trabalha, a gente segue isso, não só porque é a lei, né, que a gente tem que seguir, mas porque essa regra faz sentido. A religião faz parte da construção da subjetividade das pessoas, não é mesmo? A relação humana que é mobilizada, se você tenta impor o seu modo de ver o mundo a outra pessoa, é uma relação de violência, não é uma relação terapêutica, não é uma relação de ajuda. Então, não só é uma questão que é proibido, mas também porque o trabalho não dá certo se você tenta impor o que você pensa a outra pessoa. Exatamente. O máximo que você consegue impondo a sua posição a outra pessoa é a obediência ou a resistência. Você nunca vai conseguir promover a liberdade, a igualdade e a democracia com base na violência. O melhor dos cenários possíveis, como consequência, é a pessoa procurar outro psicólogo. Isso é um cenário otimista. Isso. Se você está sentindo que seu psicólogo está impondo um sistema religioso para você, primeiro converse com ele a respeito disso, e se você sentir que isso continua, você pode procurar outro profissional. Sim. Pode inclusive denunciar ele. Denunciar também pode ser uma boa forma de tentar mudar a situação. Outra coisa também curiosa é, o psicólogo pode ter uma religião? Pode, não tem nenhum problema de uma pessoa ser psicólogo e também ter uma religião, desde que ele consiga separar os seus preceitos e sistemas religiosos na hora do tratamento, que deve ser baseado só em métodos e técnicas que são reconhecidos pela área da psicologia como um todo. Então não é porque eu acho que o método da religião que eu frequento dá certo que eu incorporo isso na minha prática como psicólogo. Deve haver uma diferença entre essas duas áreas da vida das pessoas. Uma separação entre essas práticas. Você pode atuar na religião, mas você não pode atuar enquanto psicólogo religioso. Assim. Exatamente. Há que haver uma separação de papéis. Isso. Finalmente, como a gente disse lá no começo, a religião é muito importante para muita gente porque ela dá sentido, dá lugar, dá organização, acolhe o sofrimento das pessoas que pode vir de vários lugares diferentes e de vários acontecimentos da vida diferentes. Naturalmente, a psicologia é uma área de atuação que nem a gente falou no segundo episódio do Admirável Mundo Novo, reconhece a importância do sofrimento, não porque as pessoas têm que sofrer a vida inteira, mas porque isso tem que ser acolhido, tem que ser ouvido e merece atenção. Naturalmente, então, se a religião cuida do sofrimento das pessoas, a gente trabalha complementarmente a isso. A gente não pode tirar os apoios que as pessoas têm na vida delas. Isso seria também violento da nossa parte. E há outro aspecto nas religiões que eu creio que torna elas muito produtoras de saúde, em alguns aspectos, que é a presença em um espaço comunitário e coletivo no qual há vínculos de solidariedade. Na nossa sociedade há cada vez menos isso, a gente está cada vez mais isolado e jogado em relações de competitividade, e alguns espaços religiosos conseguem se contrapor a essa tendência social. Outros não, outros usam essa presença coletiva para gerar uma relação de massas e uma relação de poder. Uhum. Mas a religião pode ser usada para os dois lados. Assim. Exatamente. O que importa no final é que as pessoas circulem por espaços que tornem elas mais autônomas, críticas, livres e não necessariamente ateias ou agnósticas, né? Eu posso dizer de experiência própria que eu já conhecia ateu fundamentalista. Assim, Testemunha de Darwin, né? Testemunhas de Darwin, como o pessoal costuma... No Porta dos Fundos. A Porta dos Fundos fez um vídeo sobre isso? Sim. Tá, não sabia. Assim como já conheci pessoas extremamente religiosas, praticantes diárias de alguma religião, mas extremamente democráticas e abertas e respeitosas, muito livres e críticas. Então, a gente conclui, talvez, dizendo o que a gente já disse no começo, né? E que o que importa é, como eu já disse no programa passado, a citação de Buda, não seja babaca. Não seja babaca. Bom, eu tô satisfeito com essa discussão. E você? Eu tô. A gente já falou sobre isso várias vezes, assim, é impossível estar sempre satisfeito, mas essa discussão tá boa. Acho que a gente conseguiu, era a minha maior preocupação para essa gravação, a gente conseguiu falar de religião
sem condenar nenhuma religião especificamente, mas também sem passar pano para os momentos em que violência foi feita em nome de algum sistema religioso. Eu acho que a gente foi bem sucedido nisso. Vamos ver, deem feedback. Isso. Mas, por enquanto, nós vamos para... Dicas culturais! Dicas culturais. Muito bem, então... Diga lá. Eu começo? Não, eu comecei a última vez. É? Eu acho que sim, não sei. Tá bom. Então eu começo dessa vez. O problema da minha dica, de eu começar, é que a minha dica é uma dobradinha. Então eu tenho que falar as duas e depois você vai falar as suas. Então Pode deixa ser? eu tenho uma dobradinha e uma isolada. Meu Vamos Deus lá. do céu. Nossa, as pessoas já têm uma lição de casa pra fazer. Não, mas ó... Vai lá, fala isolada primeiro. Isolada primeiro? É. Tá bom. Bem, é um filme colombiano, tem no Netflix, chama O Suborno do Céu. Eu acho que eu já falei pra você desse filme, Lucas. Já. É um filme bem... É meio cômico, é divertidinho, mas que toca em temas pesados, né? Acontece um suicídio numa cidadezinha bem no interior da Colômbia e o padre se recusa a fazer o velório do corpo da pessoa que se suicidou. Ele tem uma postura um pouquinho mais ortodoxa em relação ao suicídio. A família do homem que se suicidou insiste em enterrar esse corpo no cemitério religioso e o padre fica ameaçando eles para tirar eles de lá. Como eles insistem, o padre simplesmente entra em greve e a cidade meio que para, assim, é uma cidade de pessoas muito religiosas, assim, então a pessoa que quer casar vai ter que ir para a cidade vizinha, um monte de rituais começam a não poder ser feitos porque o padre simplesmente não abre a igreja e daí começa a gerar essa disputa de poder, essa tensão entre essa família, que é uma família religiosa e quer ter o ente querido deles enterrado no cemitério que eles julgam adequado, e o padre, que quer impor a interpretação dele da religião, que é complicado pela relação de poder que já está estabelecida, pelo fato de ele ser o padre e eles serem os fiéis. Você tá contando o filme inteiro, velho. Não, tô fazendo premissa, assim. Tá. Bem, outra coisa é que o protagonista, ele é um cara profundamente anticlerical, que acaba botando lenha na fogueira e isso acaba contribuindo para os momentos de alívio cômico, assim. Vai, pronto. Fica aí a resenha. Como que é o nome mesmo? O Suborno do Céu. O Suborno do Céu. Uma cidade na Colômbia terá... Os colombianos vão ter altas atrapalhadas. Que é o cara do... não sei. Tá bom. Bem, a minha dupla de dicas culturais é o livro, a novela O Alienista, do Machado de Assis, escrita em 1882, e a peça A Vida de Galileu, do Brecht, encenada pela primeira vez em 1943. Por que eles são uma dobradinha? Porque no Alienista, que é um livro bem caro para psicologia, até por uma discussão relacionada à saúde mental, manicômios, tal, que depois a gente vai trazer em outro episódio, mas no Alienista a gente acompanha a história do Dr. Bacamarte, que cria a Casa Verde, que é um manicômio numa pequena cidade do interior, e começa a internar nesse manicômio as pessoas que ele julga que são loucas. Aos poucos, essa categoria de loucura dele vai se tornando mais e mais flexível e vai criando uma série de conflitos na cidade. Portanto, nesse caso, eu acho que o Alienista ele é um bom exemplo de uma história na qual a ciência serve como preceito para a exclusão, o isolamento ou a violência que é colocar uma pessoa num manicômio. Já na Vida de Galileu, trata-se de uma peça escrita pelo Brecht, encenada em 43, então durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o Brecht via que o regime nazista queimava muitos livros, como por exemplo livros do Einstein, livros do Freud e de outros grandes pensadores. Do que se trata a peça Vida de Galileu? A gente acompanha, surprise, surprise, a vida do Galileu. Galileu! Então a gente acompanha o Galileu e a elaboração da teoria dele que desbancava o heliocentrismo. E os conflitos que essa teoria, como a gente já falou durante o episódio também, criaram com a Inquisição e a Igreja Católica. Até o ponto em que o Galileu é forçado, ou então pede-se que ele abjure da teoria dele. E ele com muita boa vontade, nenhuma coerção. Sem nenhuma coerção, exceto a pena de morte. Tem um pouquinho de tortura, eu acho. Né? Enfim, tem que lidar com essa situação. E nesse caso, a peça da Vida de Galileu
conversa bastante sobre esse momento histórico no qual a violência é justificada por preceitos religiosos. Eu vi essa fica peça. essa dobradinha. É boa, né? É boa, é boa. Tem é engraçado que ela é meio que engraçada, assim, tem Sim, de um o jeito Brecht meio é melancólico, sensacional, assim. É meio agridoce, eu diria, né? Não sei. Aham. Então tá bom, ótimas dicas, Lucas. Eu vou só, então, mencionar a minha dobradinha, que a primeira parte dessa dobradinha é a série American Gods, que eu cheguei a recomendar pro Lucas, ele chegou a ver, não curtiu tanto assim, mas eu adoro. Que é uma série que acaba expondo uma tensão nos Estados Unidos entre deuses antigos e deuses atuais. Ou seja, a parte do pressuposto de que há esses deuses, eles tiram a sua força da crença ou das pessoas em relação a eles, e há uma tensão entre deuses antigos, seriam deuses da mitologia nórdica, deuses egípcios e tudo mais, e deuses da atualidade, assim, que representam a tecnologia, a mídia, a globalização e tudo mais. E é interessante, eu gosto bastante de como essa série explora isso. Ela é baseada no livro do Neil Gaiman. Eu não li esse livro, mas as outras coisas que eu li do Neil Gaiman eu curti muito. Então, se você não viu a série nem leu o livro, talvez valha a pena ler o livro. Eu não vou ler porque, bem, não tem mais motivação muito para ler por enquanto. Assim. Entendi. A próxima dica é um pouquinho mais roots, talvez. Uhum. São os A Bíblia. jogos. Não. São os jogos de RPG de mesa da série Mago. Nossa. Sim. Mas é por quê? Porque eu acho que tá relacionado, assim. RPG de mesa, se você já viu Stranger Things, você entende o que é só jogar. Envolve interpretação de papéis, jogar dados e tudo mais. E esses livros, eles compõem um cenário no qual vai se transcorrer essa história que vai ser criada e vai ser interpretada pelos jogadores. Esse cenário é um cenário também de conflito entre magos que seriam tradicionais, que seriam magos aliados às forças das tradições, assim, magos que têm crenças mais tradicionais, mais metafísicas ou religiosas e tudo mais, e magos que seriam da ordem tecnocrata, que é chamado nesse livro. E é interessante que nesse cenário também há uma influência de como as pessoas veem o mundo, qual é a visão de mundo hegemônica para as mecânicas do jogo. No livro que trata da atualidade, os magos que estão aliados às crenças mais tradicionais, ou aos modos mais tradicionais de fazer magia, eles estão em desvantagem. Há consequências negativas quando eles fazem uma magia que contraria o esperado no mundo. Mas, no livro dessa mesma série, que tem como cenário o Renascimento, os magos que seriam esses magos que seriam da Ordem da Razão, que posteriormente vão ser chamados de tecnocratas, eles estão em desvantagem. Então é interessante como... Eu gosto dessa série desses livros, porque são cenários que questionam a primazia de uma verdade absoluta, porque há uma tensão entre diferentes modos de ver o mundo, e também porque mostram que a realidade é uma construção a partir de como nós concebemos a realidade. Assim. Então, acabam expressando esse potencial de que as nossas crenças, elas determinam também o mundo com o qual nós interagimos de certo modo. Assim. Eu acho bem da hora, assim, como exercício epistemológico. Legal, foi isso mesmo que eu pensei enquanto você falava essas dicas. Bom, então esperamos que vocês tenham gostado desse programa, acompanhado a nossa discussão. Acho que a gente falou sobre pontos fundamentais, mas não fundamentalistas, pun intended, assim. Não deixem de curtir e seguir a gente no Twitter. Já tem quase 10 seguidores. A gente já tem quase 10 seguidores, olha lá, hein? A gente vai dominar a Twittosfera em breve. Se você não gostar da gente, pode pelo menos xingar a gente no Twitter, que já é alguma audiência, assim. Ele já fica meio solitário. Isso. Compartilhe com a gente as suas impressões, siga a gente e se vocês acharem isso pertinente, mostre para outras pessoas também esse programa. É isso. Um abraço a todos e obrigado, como sempre, pela atenção e pela audiência. A gente se vê daqui a 15 dias com um programa cultural. Beijão. Falou.